Olá, amigo. Tudo bem? Caso você não tenha percebido, esse aqui não é um papo sério. Esse aqui é um outro papo. Gostou dentro? Pois é, acabei de pensar nela. Então, o que eu queria trazer com essa outra proposta aqui dentro do papo sério, né? Isso aqui vai ser tipo um spin-offzinho que vai acontecer de vez em quando. Daria até pra encaixar no papo sério de certa forma, parando pra pensar, mas eu achei mais justo fazer algo à parte. O que eu queria falar hoje com vocês, né? Eu queria conversar um pouco sobre o papo sério, falar um pouco sobre a ideia dele, a concepção, né? O como isso reflete quem eu sou, né? Como isso, perdão aí o barulho, tava mexendo no ventilador, né? Como isso reflete quem eu sou, como isso reflete minha maneira de se expressar, não só em questão de opinião, mas também de maneira artística, porque eu vejo o papo sério também como uma expressão artística. Apesar de eu não me considerar um artista, bem delicado. Mas, enfim, vamos lá, tá? Primeiro eu queria falar um pouco sobre o que é o papo sério, né? Eu começo esse projeto de maneira esporádica, né? Eu tinha vontade já, eu tô há muito tempo na internet, fazendo vídeo de humor, principalmente no TikTok, né? Que foi onde eu tô há mais tempo aí. Com frequência, pelo menos, né? Não, nunca alcançando grandes números e tá tudo bem. Eu entendo que a internet é algo muito complicado, né, cara? Principalmente hoje em dia, que, por exemplo, no TikTok, você pode literalmente pagar pra... Não é tráfego pago, não. Você paga pra tráfego, sabe? Você paga para as pessoas assistirem seu conteúdo, né? Pra plataforma divulgar seu conteúdo. Então, assim, eu não fico chateado. Porque óbvio, eu quero que o meu vídeo performe bem, eu quero que meus vídeos viralizem. Tô fazendo vídeo pra isso, tô botando tempo, sabe? Tô dedicando meu tempo pra isso. Mas não é uma parada que eu ligo muito não, porque, enfim, eu sei o quão complicado é, né? Eu faço isso por hobby, né? Claro, se um dia tiver oportunidade de eu fazer isso aqui como algo sério mesmo, trazer um retorno interessante e tal, te aproveita, né? Mas hoje é por hobby, por divertimento, sabe? Pela interação também, né? O Papo Sério, ele tá me... Não só o Papo Sério, na verdade, né? Desde que eu comecei a falar de Beyblade no TikTok, eu tive umas interações bem legais com o pessoal da comunidade do Beyblade, que eu acho uma ótima comunidade. É uma ótima base de fãs, né? E o Papo Sério, ele me tá abrindo umas oportunidades muito interessantes de interações com pessoas que eu já conhecia, que atualmente praticamente todo mundo que segue o programa são pessoas que eu já conheço. E se for seguir uma lógica aqui do que eu tô planejando, eu acho que vai me abrir oportunidade para ter interações com pessoas que eu não tinha mais tanto contato e tal. Até por uma questão de pesquisa mesmo, né? Porque são pessoas que entendem de áreas que eu quero falar sobre aqui no Papo Sério, né? Já entra numa outra questão da interação, porque no dia que eu tô gravando isso, que é dia 4 de março, eu abri uma caixinha no, no Insta pedindo sugestões de temas, né? E vieram ótimas sugestões, né? E nisso até veio um outro tema na minha cabeça que eu vou acabar falando um pouco sobre agora, que é sobre como a gente funciona diferente, né? Porque tinham temas muito bons que se relacionavam com temas que eu já tinha pensado para falar sobre no programa, mas vieram temas que nem passaram na minha cabeça, né? Que não tinha o que for, às vezes só porque não era algo que eu tinha pensado para falar sobre, sabe? Eu acho até interessante vir aqui realmente apresentar o Papo Sério para vocês, porque o programa não foi apresentado, eu só taquei ali, né? E por mais que tenha ficado parecendo, de certa forma, por conta desses últimos episódios, não é um programa de coach, né? Eu quero falar sobre diversos assuntos, né?
Vou dar um spoiler aqui. Cara, um assunto que eu quero muito falar sobre é meio que a linha tênue que existe entre a vida pessoal e a vida profissional hoje em dia por conta da internet. Então, assim, é uma parada completamente diferente do que eu tinha falado nesses últimos episódios, né? Que era quase que um motivacional. E essa é a ideia, cara. Falar sério sobre tudo. Né? Sobre tudo que eu acho que couber um papo sério, né? Essa é a ideia do programa, sabe? Não necessariamente sobre coisas pessoais e tal, profissionais. Né? Enfim, no caso, entra ali, né? Mas no caso não em questão de desenvolvimento, né? Questão de... Oh, meu Deus. Esqueci a palavra. De coach. Falar de maneira... Não é coach. Coach não faz isso, né? A gente sabe que coach é... Dá pra fazer um vídeo sobre isso. Mas... falar um pouco de tudo. Não necessariamente só, tipo, fazer um vídeo bonitinho motivando vocês. Que eu acho importante também. Mas não é só sobre isso que o papo sério é. Pelo menos na minha cabeça. E eu acho que ele reflete muito uma necessidade que eu tinha também de falar sério. Né? A galera que me conhece pessoalmente, assim, sabe que eu tô o tempo inteiro brincando, fazendo piada, umas tiradas boas, ruins. Enfim, às vezes eu acerto, às vezes eu erro, faz parte. Né? E a minha cabeça tá sempre pensando, realmente, pô, eu tô falando isso aqui, eu tô prestando atenção em várias coisas que estão acontecendo aqui em casa, e eu tô pensando, caraca, aquele R2D2 que eu tenho ali, não sei, eu fui tentar inventar uma piada aqui, não deu certo. Mas eu sempre tô pensando em milhares de coisas, milhares de piadas, né, e raramente falando sério, né, e eu acho que talvez, lá no fundo, apesar de eu não me importar muito com isso, né, eu sempre falo que eu só me importo que pessoas importantes pra mim me levem a sério, né? Óbvio que no âmbito profissional, né, tem essa questão de que sempre a gente tem que ser levado a sério num quesito profissional também e tal, mas assim, de maneira pessoal que eu tô falando, cara, eu não ligo se você não me leva a sério, se você não é importante pra mim, sabe? Então, nossa, o João, ele é um idiota, ele tá sempre fazendo piada, sempre fazendo brincadeira. Cara, sinceramente, eu não me importo se você pensa isso de mim. Não me importa. Agora, se você é alguém que realmente eu faço uma questão, alguém que eu vejo como sendo importante, especial pra mim, aí mexe um pouquinho, né? Então, mas eu gosto da ideia de que, tipo, mesmo sendo brincalhão e tal, eu poder compartilhar esse outro lado meu também, que pensa muito o tempo inteiro, né? Então é quase como que a ideia do programa é quase que um desabafo, né? É botar pra fora as coisas sérias que passam aqui de vez em quando, né? E eu acho que entrando um pouco na proposta, né? Sem ficar fazendo piadinha, sem ficar de risadinha. Óbvio, né? Que nesse caso aqui, né? No outro papo, vai ser um pouco diferente, né? Ser mais descontraído mesmo que nem tá sendo agora. Mas o papo sério, eu tô querendo seguir mais por essa linha correta, né? Trazendo ali sempre que for possível alguma informação mais precisa também e tal, né? Me sugeriram ótimos temas, aliás, nessa enquete. E eu falei, né, respondendo nessa enquete, nessa caixinha do Instagram, eu respondi praticamente todos nos stories, e um deles eu falei que eu quero muito fazer, só que eu tenho que me instruir melhor, né? Até me deu uma ideia de como lidar com isso de outra maneira, né? De como trazer esse conteúdo de uma maneira diferente e tal, porque é isso que eu quero também. Eu tô expandindo minhas ideias para produção de conteúdo também, né? Então eu tô com ideias que não dá para fazer hoje em dia, mas que eu quero fazer mais para frente também. Não vou falar sobre, porque eu acho que ideias, quando estão muito no início, é melhor a gente guardar pra gente. Não no sentido de que vão roubar, mas no sentido até de expectativa, sabe? Eu não quero, talvez, criar uma expectativa sobre algo que possa nunca acontecer. Então eu ainda tô
pensando em algumas ideias, né, desenvolvendo algumas coisas sobre papo sério. Então, por exemplo, por que eu não divulgo uma data também, né? Vai ser toda sexta-feira, por mim eu faria toda sexta-feira, sabe? Mas, por exemplo, essa semana foi extremamente corrida. Eu não consegui gravar um papo sério mesmo. Eu tô gravando isso aqui vai ser o programa da semana. É isso, sabe? O papo sério, ele é muito sobre mim, pra ser bem honesto com vocês, né? Eu quero expandir pra ser algo sobre nós, né? Mas ele é muito isso, é muito pessoal pra mim também, né? Muito sobre eu compartilhar coisas que às vezes ficam entaladas aqui. E aí, tipo, pô, isso não se encaixa numa conversa. Então eu crio a conversa. Eu não sei se vocês têm isso. E é isso. Eu queria fazer esse vídeo mais só pra conversar isso com vocês, compartilhar isso com vocês e falar um pouco sobre esse projeto que não vou dizer que mudou minha vida, que não ainda, pelo menos ainda não, mas que tem sido muito positivo pra mim, na verdade. Muito positivo, muito interessante e muito divertido, né? Como eu falei lá no início do vídeo, eu já ia esquecendo de falar sobre isso. Tem também uma questão artística envolvendo, né? Por mais que eu não me veja como sendo um artista e tal, eu acho que edição de vídeo, produção de conteúdo, pô, botar a câmera num ângulo legal pra ficar bonitinho, é uma coisa que eu amo, cara. Eu amo trabalhar com vídeo. Então, tem um pouco desse cuidado, né? Pô, o segundo episódio, o Viva, cara, modéstia à parte, eu acho que visualmente um vídeo tão bonito. Sabe, eu acho que ficou tão legal ali, aquele ângulozinho ali, a câmera e tal. Cara, eu fiz aquilo sentado numa bola de pilates. Sabe, eu peguei a bola de pilates da minha mãe, sentei ali e falei, é isso, a altura perfeita. Sabe, então tem também essa... É por isso que eu digo, né, o Papo Sério é um projeto muito pessoal meu, né, e é muito bom poder compartilhar isso com vocês e é muito bom ver que as pessoas estão abraçando, sabe, eu realmente fico muito feliz. E eu acho que no final, a mensagem que eu quero deixar com esse vídeo, cara, obrigado. Obrigado por assistir, obrigado por apoiar, obrigado por colaborarem. Pessoal que tá dando sugestão e tal, obrigado. Né? E uma coisa que o Papo Sério reativou em mim, na verdade, foi, de certa forma, um altruísmo, né, cara? Então, vamos fazer uma parada legal que vai ajudar alguém, de certa forma, porque quando eu faço um vídeo falando sobre desenvolvimento pessoal, foi um dos temas sugeridos nessa caixinha que eu abri. Cara, isso vai ajudar alguém de certa forma. Isso vai causar uma reflexão, sabe? Então, o Papo Sério, ele até reviveu um altruísmo que eu não vou dizer que tava morto, mas assim, a gente vive num mundo tão difícil, né? E às vezes é bom ser bom, sabe? É bom agradecer, é bom... Enfim, é isso, gente. Eu acho que no final mais uma vez, obrigado pelo apoio, pelo view, pela visualização, né? Pela curtida. E é isso. A gente se vê no próximo Papo Sério ou no outro papo, não sei como é que tá, já tá uma bagunça. Enfim, a gente se vê por aí.